A gente vai falar um pouquinho sobre tempo geológico, mais para vocês, para a gente discutir um pouco essa questão do tanto que o tempo do planeta Terra, o tempo de vida do planeta Terra é diferente do nosso. Nós estamos acostumados a dias, minutos, segundos, meses, ano, né? O tempo geológico é uma divisão do tempo da história da Terra. E para 4,5 bilhões de anos, vocês concordam que uma hora, um mês, quase não faz diferença, é muito pouco em relação a 4,5 bilhões de anos? Então, daí o tempo geológico. É uma divisão de tempo diferente da que a gente está habituado. Mas para nós conhecermos um pouquinho sobre o que já aconteceu no planeta Terra. O que aconteceu de modificações no planeta Terra ao longo desses 4,5 bilhões de anos. A idade do universo e a idade da Terra, vocês se lembram? Da Terra eu acabei de comentar, 4,5 bilhões. E do universo, alguém se lembra? Em torno de 13,8 bilhões de anos, não é isso? Há muito tempo. O planeta e o universo já passaram por várias modificações ao longo desse longo tempo. Inicialmente, lá nos primeiros momentos da formação do planeta Terra, a temperatura da superfície girava em torno de 2.000 graus Celsius. Hoje a gente está aqui com 20, 25, 30 graus Celsius, né? No início eram 2.000 graus Celsius. A Terra, no início, era realmente uma bola de fogo, uma bola de lava. Nessa temperatura, rochas também não estão no estado sólido, né? Não existem rochas nessa temperatura. Tudo lava realmente. A atmosfera era rica em CO2, em gás carbônico, e não havia oxigênio na atmosfera. Hoje a gente respira oxigênio, em torno de 21% do ar da atmosfera é oxigênio hoje. Na época, então, era basicamente CO2 e nitrogênio. O dia, nesses momentos iniciais do planeta Terra, duravam em torno de 6 horas, hoje 24 horas. Hoje, a rotação da Terra é mais lenta do que era no início. Ela girava mais rapidamente do que gira hoje. E foram várias modificações ao longo desse tempo. A Terra já passou por períodos quentes, períodos gelados, eras do gelo, realmente, né? Em que grande parte do planeta sofreu glaciação, períodos mais secos, períodos mais úmidos, houve extinção de espécies, várias espécies, erosão e formação de solos. A rotação hoje do planeta leva 24 horas, e para entender melhor a Terra, precisamos entender um pouco mais desse tempo geológico. Se a gente fizer um exercício rápido aqui, há 100 anos, tenta imaginar como que era o planeta Terra há 100 anos. Menos gás carbônico na atmosfera, mais vegetação nativa, mais florestas, menos poluição. Há 600 anos, o Brasil nem tinha sido descoberto. Imaginem o território brasileiro como era há 600 anos. Muito mais vegetação nativa mesmo do que hoje, sem cidades, não é isso? Há 4.000 anos, parece muito, né, 4.000 anos, mas para a Terra isso não é tanto. Se vocês estão habituados a ouvir falar de pré-história, vocês já estudaram os períodos da história. Pré-história, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea. Pré-história não dá uma ideia de algo muito antigo? Seres pré-históricos, mas a pré-história terminou há 4.000 anos apenas com a invenção da escrita. Então, na verdade, a pré-história, para a história da civilização, das civilizações, para a história da humanidade, 4.000 anos isso é muito. Mas para a história da Terra isso é muito pouco, né? Então, depende do nosso ponto de vista. E quantas chuvas, erupções vulcânicas, terremotos, inundações nesse tempo, né? Em 4.000 anos, em 40.000 anos, em 400.000 anos, 1 milhão, 100 milhões de anos. Imagine quantas chuvas, erupções nesse período, 100 milhões de anos. E em 1 bilhão de anos. E em 4,5 bilhões de anos. Então, foram muitas modificações ao longo do planeta. Ok? Ao longo da vida do planeta. O tempo geológico divide o tempo de forma diferente, como eu comentei. A divisão do tempo se dá por meio de éons, eras, períodos e épocas. Se a gente fizesse uma comparação, aqui nós temos hora, dia, mês e ano.
Aqui é o menor quantidade de tempo, maior quantidade de tempo. A mesma coisa aqui em cima. Época, menor quantidade de tempo, depois período, era e éon. Certo? Então, o tempo geológico é dividido em éons, eras, períodos e épocas, não em meses, anos, minutos, horas, segundos. E aqui é um resumo do que já aconteceu ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Lá no início, eu comentei, o planeta era uma bola de fogo, basicamente. Depois, quando o planeta começou a se resfriar, foram formadas algumas rochas, algumas ilhas no meio dessa lava toda. Com o tempo, foi surgindo água, alguns seres começaram a surgir, seres mais simples, que foram se tornando formas de vida mais complexas, até chegarmos nos dias atuais. Passando aqui por uma era do gelo, né? Até chegarmos no período atual, né? No momento atual. Para a gente falar um pouquinho mais de cada uma dessas fases do planeta, dos 4,6, aqui está 6, seriam 4,5 bilhões de anos até 542 milhões de anos, nós temos o período chamado de pré-cambriano. Pré-cambriano é um termo comum, talvez eu já tenha ouvido falar, e essa parte da história da Terra é dividida em dois éons, o Arqueano e o Proterozoico, ok? Então, é o período mais longo da história da Terra, desde o seu surgimento, há 4,5 bilhões de anos, até 542 milhões de anos atrás. Só esse período aí tem mais de 4 bilhões de anos. Então, sobre esse período, esse período é o menos compreendido da história da Terra. É o que menos se sabe sobre ele. Porque, justamente, existe uma carência de fósseis sobre esse período da história do planeta Terra. É justamente através do estudo dos fósseis que vai sendo montada a história do planeta. As rochas desse período afloram menos a superfície, e grande parte das rochas do Brasil se originaram nesse período. Então, rochas do Brasil são muito antigas, são bem antigas. E os primeiros fósseis de vida marinha começam a surgir mais no final do pré-cambriano. Os seres existentes nessa época respiravam CO2 e liberavam oxigênio, ao contrário do que se tem hoje, né? E ao longo dessa parte final do pré-cambriano, foi aumentando muito a quantidade de oxigênio na atmosfera, justamente pela respiração dos seres de vida simples que existiam naquele momento. O fim desse período, o fim do pré-cambriano, é marcado pelo surgimento de diferentes formas de vida. Então, isso ocorreu mesmo, começou a ocorrer com mais intensidade há apenas 542 milhões de anos. Antes disso, quase não se tinha vida no planeta. A partir do pré-cambriano, se inicia o cambriano, que está dentro do éon fanerozoico. Fanerozoico significa vida visível, justamente pela maior quantidade de vida no planeta a partir desse período. O fanerozoico, esse éon, é dividido em 3 eras. São nomes que vocês provavelmente já ouviram aí. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. O Paleozoico é o mais antigo deles, paleo, pretérito, anterior, zoico, vida, vida anterior, vida antiga. Mesozoico, vida do meio. Cenozoico, vida recente. É a época mais recente. Hoje nós estamos, inclusive, na era Cenozoica. O Paleozoico é o primeiro período, após o primeiro período do Paleozoico, é o Cambriano, por isso, antes do Cambriano, antes do Paleozoico, tudo pode ser chamado como pré-cambriano. E no Paleozoico surgiu grande quantidade de organismos. Os trilobitas, esse ser aqui, era o que orbitava, era o que dominava os mares. Então, os trilobitas dominavam os mares nesse período. Durante o Paleozoico, houve uma extinção em massa, chamada extinção do Permiano, com morte de grande quantidade de organismos devido a mudanças climáticas. Então, as vidas tinham acabado de começar a se proliferar, a surgir em maior quantidade, e já houve uma extinção em massa devido à mudança climática. E o planeta também passou por uma glaciação
durante essa fase, por essas mudanças climáticas, e depois ele voltou a se aquecer. Há 443 milhões de anos, surgiram as primeiras evidências do ambiente terrestre de ser colonizado por plantas e por animais. Então, apenas 443 milhões de anos. Antes disso, a maior parte das formas de vida eram aquáticas, estavam nos oceanos. Há 416 milhões de anos, houve uma proliferação dos peixes e anfíbios. Então, nesse período mesmo que o planeta se encheu de vida. Grande parte da América do Sul estava coberta por mares. Vocês já ouviram falar que o Brasil, parte do Brasil já foi mar? Realmente já foi mar mesmo. Então, grande parte do período paleozoico, grande parte do continente sul-americano estava coberto por mares, estava, então, abaixo do nível do mar. O nível de oxigênio era mais alto nesse período, e também houve a colisão, o início da colisão de placas tectônicas, formando a Pangeia, formando aquele grande continente que nós comentamos na aula anterior. A Pangeia começa a se formar nesse período. Dando um salto aí de alguns milhões de anos, a 359 milhões de anos, houve uma grande formação de grande quantidade de pântanos no planeta, porque o nível dos oceanos abaixou. Quando o nível do mar abaixou, grande parte do continente ainda ficou com água, mas foram formados ali pântanos. Essa condição acabou favorecendo a formação de grandes florestas. Então, várias plantas começaram a se desenvolver, como mostra nessa figura aqui, e elas, ao morrerem, pela condição ali de ainda grande quantidade de água, elas acabaram formando depósitos de carvão mineral, porque a decomposição desse material orgânico, a decomposição dessas plantas, foi muito reduzido por essas questões de maior quantidade de água. Esse é um processo que envolve a decomposição por micro-organismos e tudo mais. Condições com maior quantidade de água, menor quantidade de oxigênio fica disponível para os micro-organismos fazerem a decomposição desse material orgânico, e esse material acaba se acumulando. Se acumulando, essa grande quantidade de material orgânico, eles deram origem ao que hoje são depósitos de carvão mineral. Isso começou a se formar nessa época. E os animais começaram a se adaptar mais à vida terrestre, e houve aí o surgimento dos répteis. Já há 300 milhões de anos, a formação mesmo da Pangeia. Ela terminou de se formar há 300 milhões de anos. E mais ou menos nessa época, houve a maior extinção em massa da história da Terra. A extinção mais famosa é a extinção dos dinossauros. Mas essa extinção dos dinossauros não foi tão intensa quanto essa extinção que a gente já vai falar, que ocorreu em torno de 300 milhões de anos, e essa extinção provocou a extinção, esse fato provocou a extinção de 90% das espécies terrestres e 70% das espécies aquáticas. E a causa seria grande quantidade de erupções vulcânicas ocorrendo no mesmo período. As cinzas podem ter bloqueado a luz do Sol, diminuindo a passagem de luz, diminuindo o crescimento de plantas e diminuindo a quantidade de alimento disponível para as diferentes formas de vida, causando essa grande extinção das formas de vida do planeta Terra naquele momento. Depois passamos para o Mesozoico, há 251 milhões de anos. Nesse momento houve uma recuperação da vida após aquela grande extinção que nós comentamos, e houve também, isso é algo bem importante para nós em ciência do solo, um grande derramamento de lava basáltica na bacia do Paraná. Reparem nas dimensões, nos valores aqui. Esse derramamento de lava basáltica, estima-se que ele ocupou um território de 984 mil quilômetros quadrados. Essa extensa área em laranja aqui no mapa teria sido atingida por esse derramamento, e a espessura média de lava basáltica em todo esse local seria 620 metros de lava. Então, 620 metros de espessura desse material, desse derramamento basáltico. Muito espesso, material muito espesso. Nesse momento também houve uma outra extinção em massa, mas menos intensa do que a anterior. Então, reparem que extinções foram comuns ao longo da vida do planeta.
saltando aí mais alguns milhões de anos, chegando a 150 milhões de anos, houve a separação da Pangeia, daquele grande continente que tinha se formado. E é um período que é dominado pelos dinossauros, até o momento da sua extinção. E nessa fase também surgem as primeiras plantas com flores, as angiospermas. Antes disso, briófitas, pteridófitas e gimnospermas. As angiospermas surgiram apenas nesse período. E as aves e mamíferos modernos também surgem mais ou menos nesse momento. Saltando mais alguns milhões de anos, chegamos no momento da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. A teoria mais aceita para a extinção é que houve um impacto de um grande meteoro na península de Yucatán, no México, que provocou mudanças no clima do planeta e culminou com a extinção dos dinossauros. É a extinção mais famosa, mas não é a extinção que mais intensa da história do planeta, né? Mas é a mais famosa pela extinção dos dinossauros. E começamos o Cenozoico, a vida recente. Então, só mais recentemente, se vocês separarem, que começou a se formar a cadeia de montanhas do Himalaia. Então, uma formação mais nova no planeta Terra. O clima já está mais frio, mais seco nesse momento. E também dá início à formação dos Andes, há 45 milhões de anos atrás. Então, antes disso, não existia a Cordilheira dos Andes. E ela continua se formando até hoje. O início da sua formação foi há 45 milhões de anos. Então, também é uma formação mais recente na história do planeta. E há 2,5 milhões de anos, glaciações periódicas têm ocorrido, com durações em torno de 100 mil anos, cada uma dessas glaciações, e períodos quentes entre essas glaciações, com duração em torno de 10 a 15 mil anos. Nesse momento, os solos no Brasil não foram afetados por essas glaciações mais recentes, então os solos que nós temos aqui são mais velhos, são mais antigos, né? Estão sofrendo intemperismo há mais tempo. Em países de clima temperado, houve glaciação, eles foram afetados por essas glaciações recentes, e isso modificou a formação dos solos. Os solos desses locais são bem mais recentes do que os solos aqui do Brasil e de toda a região tropical não afetada por essas glaciações recentes. E durante as glaciações, o nível da água dos mares abaixa durante essas glaciações, porque muita quantidade de água acaba ficando na forma de neve sobre os continentes. Então, o nível de água dos oceanos abaixa. E isso torna possível a formação de pontes entre os continentes. Por exemplo, no Estreito de Bering, que se acredita que começou a migração entre Ásia e América do Norte dos primeiros seres humanos. Então, durante alguma dessas glaciações, se formou uma ponte entre a Ásia e a América do Norte, e por lá eles teriam começado a colonizar o continente americano. Há 10 mil anos, então já bem recente aqui, né? Há apenas 10 mil anos, houve uma extinção chamada extinção da megafauna, em que mamutes, tatus gigantes, preguiças gigantes foram extintos. Então, bem recente. Há 10 mil anos, esses seres estavam presentes no planeta Terra. Então, mamutes, tatus gigantes, para vocês terem uma ideia, eram do tamanho mais ou menos de um carro. Podiam chegar ao tamanho de um carro. Eram seres muito grandes. Preguiças gigantes atingiam 4, 5 metros de altura, bem diferentes das preguiças que nós temos hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma foto de um colega nosso, Valbert, que é professor no Instituto Federal Sul de Minas, em Muzambinho, e ele faz parte do canal, ele que criou aquele canal que nós estamos postando esses vídeos. Ele mandou essa foto para mim, de um museu que ele visitou em São Paulo com a esposa dele, e tiraram uma foto em frente a um esqueleto de uma preguiça gigante. Então, reparem que atrás dele é uma preguiça gigante, para vocês terem uma ideia do tamanho que era esse animal que estava aqui na América do Sul há 10 mil anos. Então, atingiu em torno de 4 a 5 metros de altura esses seres. E mais recente ainda, os homens começaram a influenciar mais ainda as mudanças no planeta Terra, paisagem e climáticos e tudo mais, até chegar nos dias atuais, grandes cidades, grandes construções. O último exercício aqui sobre essa aula, só para ter uma ideia mesmo
um pouco melhor sobre a dimensão do tempo da Terra, o tempo de vida da Terra em relação ao nosso, se a gente fizesse um exercício de colocar toda a idade da Terra em apenas um ano, então, se a gente comprimisse os 4,5 bilhões de anos da Terra em um ano, a gente teria mais ou menos o seguinte: dia 1º de janeiro, início da formação da Terra. Então, a gente daria um salto de janeiro até 19 de novembro. Só em 19 de novembro que haveria o fim do período pré-cambriano, aquele período que se tem pouca informação sobre ele, e poucos fósseis naquele período. Reparem a distância, né? De 1º de janeiro a 19 de novembro. De todo esse período da história da Terra, a gente tem muito pouca informação, e talvez nunca tenha informação sobre isso. E inicia o Fanerozoico. As formas de vida em maior quantidade começam a surgir na Terra em 19 de novembro. Dando mais um salto, 8 de dezembro seria a formação da Pangeia, a formação daquele grande continente, reunindo todas as massas continentais. 11 de dezembro, extinção do Permiano, que é aquela extinção mais drástica do planeta Terra. 24 de dezembro, fim de ano, né? Véspera de Natal, separação da América do Sul e África. 25 de dezembro, tufito, formação de tufito na região de Patos de Minas, aqui em Minas Gerais, cidade de Patos de Minas. Tufito é uma rocha que nós vamos comentar que dá origem a solos muito férteis. É muito recente, então, isso, né? 25 de dezembro, finzinho ali do ano. A extinção dos dinossauros só teria ocorrido dia 26 de dezembro, mais recente ainda. Dia 31 de dezembro, às 23 horas e 37 minutos, surgimento do Homo sapiens, quase no Réveillon, quase no fim do ano. 23 horas e 58 minutos, formação daquela ponte entre Ásia e América do Norte. Finzinho da história da Terra, finzinho do ano. E 23 horas, 58 minutos e 51 segundos, extinção da megafauna. Preguiças gigantes, mamutes, tatus gigantes, tudo isso lá, faltando 1 minuto e 9 segundos para chegarmos no momento que estamos hoje, né? Chegarmos no tempo atual da Terra. Então, só para vocês separarem que grande parte mesmo da vida do planeta, a gente não tem conhecimento. Nossas maiores informações são dos últimos momentos da história da Terra. E talvez a gente nunca saiba o que já aconteceu lá no pré-cambriano, tudo que já aconteceu, né? Alguma coisa a gente consegue recuperar, mas com certeza tem espécies aí que até hoje a gente nem sabe que viveu na Terra por algum período. Alguma dúvida sobre o tempo geológico? É mais para vocês terem uma ideia do que já se passou no planeta ao longo desses 4,5 bilhões de anos, e para entender que quando a gente fala de formação de solos, tudo isso é no tempo geológico, é lentamente que ocorre, não é no nosso tempo de dias, meses e poucos anos. Certo? Alguma dúvida?